Boa tarde, pessoal. Já vamos começar a nossa aula, a primeira parte. Bom, então, hoje nós vamos falar sobre doenças pulmonares obstrutivas, e eu vou dividir a aula em partes, tá bem? A primeira parte vai ser uma parte bem introdutória, falando sobre pulmão, que aliás complementa muito também o que foi dito na outra aula sobre atelectasias, tá? E depois eu falo nas outras patologias, certo? Que seriam bronquite, enfisema, bronquiectasias e asma. Então, pessoal, antes de entrar propriamente dito nos conceitos de BBPOC, a gente vai falar um pouco sobre o pulmão. O pulmão, a gente sabe que existem dois. O pulmão da direita é um pouco maior que o da esquerda, tá? O pulmão é um órgão que ele, como é que eu vou dizer? Ele tem uma comunicação entre o ambiente interno e o ambiente externo, porque a função é de trazer para nós o oxigênio e eliminar o gás carbônico, certo? Que é a grande função do pulmão para nós. Bom, esse desenho eu coloquei porque eu acho muito bonito, é o desenho das divisões dos brônquios e bronquíolos. Mas o que é importante de se lembrar aqui, ó, por exemplo, a gente tem traqueia, tá? Depois, os brônquios principais, a traqueia, aqui a gente tem a carina, ou canina, alguns chamam traqueal, os brônquios principais, os brônquios lobares, o pulmão vai ter 3, né? E o direito e o esquerdo 2. Depois, os brônquios vão se dividindo em brônquio intermediário, depois em bronquíolos, bronquíolo terminal, e aí a gente tem alvéolos, né, e formação de ácinos alveolares, onde ocorre a troca. Então, existe um sistema de condução e um sistema de trocas, tá? O que é importante, olha só, como ele tem esse sistema que vai sempre se dividindo, que se diz assim, que é dicotomizando, isso favorece com que algumas partículas que sejam grandes e indesejáveis, elas fiquem impactadas no meio do caminho, porque vai fazendo as divisões, né? E isso é uma função, assim, de deposição ou impactação inercial. Consequentemente, vai acontecer. E tem a impactação que é gravitacional, que aí são moléculas um pouco menores, tá? Existem ainda o que se chama de movimentos brownianos, que são movimentos que vão fazer com que exista uma vaporização de ar, que aumenta a temperatura, e vai condensar partículas que também vão ficar aderidas e não vão chegar até a nossa via mais inferior, que é aqui onde se tem os alvéolos. A gente sabe que os alvéolos também, depois eu vou mostrar como ele é constituído, eles têm ali seus capilares alveolares, onde acontecem as trocas. Bom, aqui desse lado, a gente tem veia e tem artéria, tá? O sistema periférico, coração, enfim. O que acontece no alvéolo? Acontece a troca, né? O alvéolo vai trabalhar para nós e vai mandar o oxigênio para a circulação e pegar o gás carbônico. Então, em termos bem simples, tá? Aqui, de novo, temos a veia pulmonar, que leva o sangue oxigenado para o coração, e tem a artéria pulmonar, que vai trazer o sangue para os pulmões, certo? Aqui é só um esquema dizendo que o CO2 chega, né, e lá na célula ele vai ser
capturado e vai ser liberado o oxigênio, tá? Da célula para o sangue. Bom, isso é o intercâmbio gasoso que acontece lá embaixo. Então, se a gente for pensar aqui, ó, de novo aqui, se tiver alguma lesão mais proximal, é óbvio que a gente vai ter um processo de perturbação na atividade de ventilação, tá? Porque a função acaba sendo ventilação e perfusão do pulmão, né? A perfusão acontece aqui, lá onde tem os capilares alveolares. Se existir proximal, se for mais distal, a gente vai ter também um problema de perfusão, não só de ventilação, mas também de perfusão. Muito bem. Aí, histologicamente, se for pensar como é que é o pulmão, tá? Aqui a gente viu, então, em termos anatômicos, que existe a traqueia e a partir da traqueia da carina, uma dicotomização sucessiva, tá? Que ele vai se dividindo em vários brônquios, brônquios lobares, segmentares, né? Bronquíolo terminal, e cada vez vai ficando menor, né? O seu diâmetro. Bom, então, como que é histologicamente falando do pulmão? Histologicamente, a gente sempre tem um brônquio. O brônquio, ele tem cartilagem, e é isso que diferencia do bronquíolo. O bronquíolo não tem cartilagem. Aí a gente tem artéria, tem veia e tem muitos ductos e espaços alveolares, tá? Que realmente é onde acontecem as trocas. Esse é um outro desenho que vai nos caracterizar como é que é o alvéolo, tá? Como é que ele se constitui. Então, o alvéolo, a gente sabe que existe. Primeiro, a gente tem um espaço intersticial, tá? Esse espaço intersticial, a gente tem células, tem vasos, a gente tem mais internamente o endotélio e tem os capilares com seus poros. O alvéolo, ele é recoberto pelo pneumócito tipo 1. O pneumócito tipo 1, ele não tem capacidade de se regenerar, tá? Tá ali pronto, certo? E a gente vai ter o pneumócito tipo 2. O pneumócito tipo 2, ele secreta surfactante. E o surfactante, ele é muito importante porque ele tem uma ação bactericida também, tá? Então, o surfactante, além de ser bactericida, ele consegue fazer divisão e consegue fazer a restauração quando existe um dano no pneumócito tipo 1, tá? Então, nesse sentido, ele acaba sendo bem importante, o surfactante. E acaba sendo um dos mecanismos de defesa do pulmão, porque o pulmão vai ter a tosse, por exemplo. Através da broncoconstrição, ele tosse. Tá? O surfactante é um mecanismo de defesa, principalmente contra estáfilo e contra gram-negativos, certo? Então, a gente tem ainda macrófagos alveolares, são vários macrófagos residentes que vão fazer a nossa defesa, é uma defesa inata e que é muito importante, tá? Então, tudo isso aqui é um alvéolo como ele é formado. Por isso que se existe um dano alveolar, e existe um dano tanto de perfusão tecidual, porque vai ser lesionado também o capilar e o endotélio, e ventilatório, tá? Porque aí não vai acontecer troca gasosa como deveria acontecer. Essa figura é uma figura do Robbins. Aqui, de novo, é uma figura esquemática que mostra, de novo, que o brônquio tem cartilagem, tá? Cartilagem, que existem no brônquio glândulas submucosas, que são muito importantes, porque essas glândulas submucosas, elas vão secretar o muco, e o muco também é um mecanismo protetor, tá? Existe um músculo que faz muitas vezes a constrição,
E aí, de novo, vem aquela dicotomização, né, que a gente tem um bronquíolo terminal, e aí a gente vai ter ductos alveolares, né, e a formação do saquinho alveolar. O saquinho alveolar formado pelo pneumócito 1, pelo pneumócito 2, e a gente tem capilares. Aqui estão demonstrados os capilares com suas vênulas. Também é importante. O pulmão, além de tudo isso que eu falei, a gente não pode esquecer, então, que ele tem células ciliadas que fazem os movimentos, que são bem importantes, e elas também vão secretar algumas substâncias, como, por exemplo, lisozima. A gente tem essas glândulas mucosas, a gente tem células, e isso é uma coisa, outra coisa também de fundamental importância, que são as células neuroendócrinas, porque são células sensitivas à hipóxia, tá? Sensitiva a terminações nervosas, e são células responsáveis pelo metabolismo, que é uma das funções também do pulmão, certo? Além de troca gasosa, porque é ali que vai acontecer a conversão da angiotensina 1 em 2, tá? E, aliás, é um dos motivos que pacientes que usam inibidores da ECA, como a gente diz, né, para pressão, acabam desenvolvendo tosse, porque vai atuar aqui nessa conversão de angiotensina 1 para 2. Certo? Então, além disso, a célula neuroendócrina é uma célula de onde se origina o nosso brilhante carcinoma neuroendócrino, que é uma das principais neoplasias malignas e que causam morte no pulmão, embora seja menos frequente que o adenocarcinoma, que vocês vão ver, que tem origem em glândula, ou o carcinoma epidermoide, que tem origem no epitélio escamoso. Então, o carcinoma de pequenas células tem origem nessas células neuroendócrinas do pulmão. Tá? Aqui, ó, a gente tem de novo um espaço aéreo normal e como se fosse assim um desenho esquemático falando das 3 principais doenças que a gente refere, né? Que seria secreção de muco causando obstrução. Aqui houve uma descontinuidade já no alvéolo, né? Por perda geralmente de elastina, que isso acontece. E a gente acaba tendo também associado um processo inflamatório peribrônquico crônico, inflamação, que também vai causar obliteração e bronquiolite nos bronquíolos mais terminais, tá? Esse aqui é um mecanismo de processo obstrutivo. De novo, a gente vai ver outro esquema, onde tem um brônquio normal, um alvéolo normal, um bronquíolo, né, que é o menor lá, e o brônquio aqui, o brônquio que tem a camada muscular. O que acontece tanto na asma quanto na bronquite, existe uma redução muito grande da luz, com inclusive hipertrofia de camada muscular e um acúmulo de secreção, que é esse amarelinho, tá? Quando o paciente acaba tendo, que a gente fala em enfisema, a gente fala naquela ruptura que acontece dos alvéolos, né? Eles vão se rompendo e eles vão formar dilatações muito grandes, né? E ele se torna afuncional, né? Bom, asma e bronquite são potencialmente reversíveis, tá? Já enfisema não, tá? É mais uma situação permanente. Outros mecanismos de obstrução, vocês estão vendo aqui. A luz pode ser parcialmente bloqueada quando tem uma secreção excessiva por alguma entidade, ou uma parede, minha flechinha, uma parede espessada, tá? Por hipertrofia, por edema muscular, ou então uma normalidade que vem fora das vias aéreas, certo? E que perde a tração, quando ocorre essa ruptura aqui por fibras elásticas. São mecanismos que causam obstrução, porque a gente está falando em doença obstrutiva crônica, tá? Pode causar por 2 motivos, onde há estreitamento, ou por um motivo onde há perda da elasticidade da tração, certo?
E aí a gente tem obstrução de vias aéreas. Primeira coisa, a doença broncopulmonar obstrutiva crônica, ela é uma doença que tem um diagnóstico basicamente clínico, tá? Muito clínico e espirométrico. Isso aí é um novo conceito que se dá para a doença broncopulmonar obstrutiva crônica. Então, é muito importante que vocês tenham em mente os sintomas respiratórios, tipo de dispneia, persistente, tá? Limitação de fluxo aéreo, alteração de vias aéreas e alvéolos e exposição significativa a partículas e gases. Por quê? Porque existem fatores de risco para desenvolver a doença broncopulmonar obstrutiva. O paciente pode ter muita dificuldade na expiração, entende? Isso aí acontece em uma série de situações que nós vamos ver na sequência. E aí vem um conceito de DBPOC que é mais ou menos assim, conceito de livro, tá? Expressão inespecífica, hoje em dia é esse o conceito, é uma coisa genérica, a tendência não é dividir bronquite de asma, não, é falar em doença obstrutiva, certo? Mas ela é uma expressão que vai descrever tanto a bronquite crônica quanto o enfisema. Por quê? Porque ambos têm uma diminuição desse volume expiratório forçado. É uma dificuldade por obstrução. E, principalmente, isso é visto porque a prova de função pulmonar espirométrica ela vai estar alterada nesses pacientes. E isso é uma característica importante, tá? Não vamos excluir a asma, que também vai entrar por aí. Então, como eu tinha dito, ou estreitamento de vias aéreas, que aumenta a resistência do fluxo, ou perda da retração elástica, que perde a retração e tem um enfisema. Mas então, eu coloquei de novo aqui a definição de bronquite e enfisema. Não se refere só à limitação do fluxo aéreo, tá? Mas, principalmente, a limitação do fluxo aéreo, tá? Depois de usar broncodilatador na espirometria. E aí, essa razão entre a capacidade vital forçada, né, e o volume expiratório final, no primeiro segundo, a menor de 70%. Então, não é só estar limitado, porque pode ter limitação e pode ter uma espirometria normal. Conceito clínico vai ser esse. Tem uma limitação ao fluxo aéreo, mesmo usando o broncodilatador, tá? E redução nessa razão que é vista no exame de espirometria, né? A espirometria é um exame em que a gente tem que ficar soprando, né, para ver a capacidade expiratória, certo? Esses pacientes, eles têm obstrução e problema na expiração. É isso aí que acontece. Isso é genérico, para as duas situações. Os fatores de risco, a gente sabe que tem a fumaça do cigarro, onde existem vários compostos que vão interferir, tá? E eles interferem principalmente nessas membranas elásticas, tem agentes químicos, agentes ocupacionais, tabaco, às vezes até esses efeitos de biomassa, tipo quando a gente faz fogo em casa, né, pode ser um mecanismo desencadeante, poluição aérea, e aí, né, a gente está exposto todos os dias. Essas causas aí são fatores de risco que são fatores bem externos e que a gente sabe que tem. A genética também é um fator importante, por quê? Porque existe uma enzima alfa-1 antitripsina, que é uma enzima muito importante que nós vamos ver na sequência. Guardem aí, tá? Quando ela está deficiente geneticamente, o indivíduo acaba desenvolvendo, não é, enfisema
e outros tipos de doenças. Existem infecções que podem causar obstrução, por exemplo, o paciente teve uma tuberculose e acaba, né, lesionando o parênquima pulmonar, os alvéolos, e também desenvolvem essas condições, ou até uma pneumonia. E condições socioeconômicas também estão associadas, além do envelhecimento, que existe um envelhecimento pulmonar junto com o nosso envelhecimento. Aí aqui, o que acontece? Aqui eu botei errado, tá? Em mecanismos, eu botei fatores de risco, mas não, enfim, eu vou arrumar depois para vocês. A gente tem bronquite crônica, ou seja, nós vamos ver então a bronquite crônica, o enfisema, tá? Asma. Basicamente, bronquite crônica, a gente tem hipersecreção de mucosa, a gente tem tosse produtiva, ocorre uma inflamação de vias aéreas por limitação do fluxo, hiperinsuflação pulmonar, tá? Tanto o enfisema também pode ter, e isso tudo acarreta um dos principais sintomas, que é a dispneia. Inclusive, falando agora em história clínica, que é o diagnóstico, a história clínica que é super importante, super. A avaliação se teve exposição clínica ou não. E a espirometria, como eu falei para vocês, né, que é aquela razão, volume expiratório final, com capacidade vital forçada, tá, que se faz, é menor que 0,70. Mas, assim, a dispneia também, ela é calculada, porque o indivíduo, ele pode ter pouca dispneia, tipo assim, quando sobe uma escada, e aí tu classifica como 0, ou 1, tá? Quando o indivíduo vai caminhar, e aí, sei lá, tá junto com a senhora dele lá, e a senhora dispara e ele não consegue porque tem falta de ar, é 2. Aí ele vai andar na quadra, não consegue. Então, conforme vai progredindo, a gente vai vendo a dificuldade que o paciente tem para respirar. E isso tem que ser perguntado na história, assim como exposição. Existem exames que também se pede, tá? Mas nunca esquecer que a espirometria, os dados clínicos, eles são o primeiro, que seria a radiologia. Mas tem pacientes que podem ter algumas coisas semelhantes e não sei exatamente. Mas aqui vocês podem ver, né, que tem um certo achatamento de diafragma, aqui, ó, entre as costelas, elas estão um pouquinho mais afastadas, o coração, ele está assim, parecendo em gota. É um indicativo, tá? Mas não fecharia totalmente só olhando para isso aí. A tomografia, ela é boa. Por exemplo, aqui tem vários sinais de enfisema, tá? E dá para ver na tomografia. Mas tem uma coisa que é importante, é que esses pacientes com DBPOC, eles constituem pacientes de risco para câncer. Então, o que acontece? Quando faz uma tomografia, além desses achados de enfisema, a gente pode achar um vidro fosco, que pode ser, claro, uma pneumonia, tá? Mas pode ser também um indicativo para investigar neoplasia. Então, também é um exame importante. Como que se avalia, então, o paciente? Tem que ver a gravidade do distúrbio obstrutivo, se vê tanto pelas informações, tipo assim, só tem dispneia quando vou subir escada, fora isso, não, mas tem dispneia quando tem que caminhar mais rápido. Tá? Ver como é que se exacerba, quer dizer, ele tem sempre, ele tem de vez em quando, se tem comorbidades do tipo uma doença vascular periférica, tá? Porque também pode indicar que tem alguma coisa em perfusão no pulmão, tá? Pode ter alguma doença periférica. E aqui eu coloquei para vocês a classificação da obstrução, né, no volume forçado e uma escala. Esse aqui tá bom, tá bom.
A gente tem que ter menos de 70, né? Então, vai ficando pior aqui, ó. São os pacientes que na escala o 3 e o 4 teriam, né, um fluxo expiratório pior, consequentemente uma obstrução mais séria, tá? Isso aqui é algo já um pouco mais clínico do que patológico, mas, enfim. Então, o que a gente vai estudar? Enfisema, bronquite, asma, bronquiectasia. A bronquiolite respiratória, não, a gente vai citar para vocês, mas é a inflamação dos bronquíolos terminais, isso aparece mais em crianças, certo? Então, pessoal, essa foi a primeira parte. Eu resolvi dividir em partes porque eu acho que é importante a avaliação dos alunos para a gente saber como lidar, né? E como proceder com as aulas, tá? E a maioria acha que é melhor fazer de uma forma mais devagar, dividida em partes, e realmente agora eu estou fazendo um curso EAD, em que eles sempre dizem que não pode exceder de 7 a 10 minutos, talvez um pouco mais cada vídeo, porque é muito difícil para quem nunca lidou assim com Zoom ou Loom, né? Tem o Loom também, YouTube. Então, eu vou dividir, considerando o que vocês colocaram, eu vou dividir a aula, vou tentar falar mais devagar para vocês. E depois eu vou fazer assim, ó, eu vou colocar as minhas 3 aulas, eu vou colocar os slides, esses slides são slides em que eu vou colocar só as imagens, e depois eu vou colocar uma série de slides que eu tenho com tudo escrito, seguindo o roteiro do Robbins, tá? Então, já vamos para a próxima sessão.